Tudo bom, meus queridos? Wagner falando aqui com vocês. Então vamos lá para o nosso vídeo sobre nossas builds do nosso Windows 11, né? Wagner, qual build a gente está falando hoje? Falando da build número 26.016. Lembrando que faz parte do canal Canary, né? Então é o canal onde sai mais rapidamente as nossas builds sobre o nosso Windows 11, ok? Eu ainda continuo com o mesmo problema da build 0.10, tá? Que é literalmente aqui o nosso settings, tá? Ele deixa de funcionar, eu clico para abrir os settings, ele literalmente não abre nada, tá? Qual que é o ruim disso? Que eu tenho um controle Bluetooth, né? Os da Xbox, que eu uso na TV, eu uso no tablet, com meu filho, uso aqui. Só que ao fazer a conexão na TV, ele perde o pareamento do computador. E eu não consigo fazer o pareamento de volta por causa do aplicativo do Bluetooth que não abre pelos settings, né? Então é uma coisa muito chata aí pra gente, certo? Eu, pelo menos, achei extremamente chato, tá? Essa build, a temperatura tá um pouquinho mais alta, mas primeiro vamos falar sobre ela, né? Então, o que essa build traz? Traz as nossas últimas atualizações até janeiro de 2024, né? Essa build aí saiu dia 12, na verdade dia 15 do 12, né? Hoje é dia 28, demorei alguns dias aí para gravar sobre ela, tentando resolver o problema dos settings aqui, que acabei não dando muito certo. Mas o que ela traz, tá? Não traz muita coisa de novo, traz algumas coisas sobre impressão protegida da Microsoft, ou seja, políticas aqui da impressora, tá? Então, umas políticas de impressora para fazer configurações, melhorias, implementar algumas mudanças aqui na parte do Bluetooth para mobile, né? Então, de conexões, problemas e correções, tá? Então, tem algumas correções, o WIRE, que é o ambiente de recuperação do Windows, tá? Que não renderizava corretamente em builds anteriores. Ei, mas o o Google traduziu em voos anteriores, ótimo, né? Beleza. A questão do uso aqui do Alt F4 para alguns diálogos que não fechavam, algumas coisinhas assim. Ainda continua, só que assim, ó, trouxe acréscimos grandes? Não, tá? O ruim é que eu não consigo, como entrar no Windows Settings, eu não consigo recuperar para a build anterior. A ISO das builds anteriores, por exemplo, a de número 010 ou anteriores não estão disponíveis. Na verdade, essa ficou uma build disponível. As outras builds anteriores não estão disponíveis. Inclusive, vocês clicando aqui para entrar, deixa eu clicar aqui. Ó. Deixa ele entrar aqui, demora um pouquinho esse site da Microsoft entrar. Não sei porque ele é tão lento. Tá? Aqui, ó, tá? Vocês correm aqui para o final da página e tem, ó, Preview 016. Tá? Então é a última na verdade, pro canal Canary, né, que está disponível a build 16. As builds anteriores não estão disponíveis. Nem indo pelo Learning da Microsoft, que nós temos aqui onde o que aqui apresenta para nós? Apresenta as builds que saem, né, aqui pro canal Canary, no caso que é o que eu estou usando, né? Então sempre do lado direito sai as ISOs. Então temos todas as ISOs aqui disponíveis, né? Então o Canary ficou a partir de agosto lá que surgiu esse canal. Então a partir de lá tem aqui, ó, falando sobre o SDK, sobre ele. Do lado direito quando saiu as ISOs. Só que eles vão descontinuando as ISOs anteriores. Então, para poder atualizar, por exemplo, eu podia passar para 25997 e aí ir fazendo as atualizações em cima dele para tentar fazer a correção. Só que não deu, né? E eu não quero zerar meu computador todo fazer a correção. Eu fiz aquela correção via pendrive, via o próprio sistema do Windows e ele não efetuou a correção dos settings ali. Então tem que descobrir alguma outra forma de efetuar essa correção. Mas enfim, tá? Agora falando sobre desempenho, deixa eu abrir a nossa build anterior. A primeira coisa, vou mostrar aqui no Ryzen Master para vocês, tá? Hoje aqui em Santa Maria, deixa eu olhar aqui. Aqui no meu ambiente, aqui no meu, que eu brinco no meu escritório quarto, tá 31 graus. Dentro do gabinete tá agora 35 graus. E olhem a quantos graus está o processador. 67 graus. Isso que eu estou usando o mínimo aqui, né? Vamos ver aqui, ó, no Task Manager. Performance. Vamos lá, ó. Mal tá usando um pouquinho de GPU, CPU 10% de CPU, memória de 64 GB usando 10%. Tá usando um pouquinho da GPU, tá? Que é por causa do codec aqui do OBS.
Mas enfim, assim, ó, não era para ficar dessa forma, essa temperatura quase 70 graus, né? E é por isso que eu tenho aqueles meus perfis que eu falo tanto para vocês sobre eles, né? O meu perfil lá, ó, que eu faço a aplicação do 1.15 volts, 4.4 GHz, setada a frequência, né? E 1.15, 3.6. O de 3.6 dá um desempenho um pouquinho menor, mas assim, ó, mesmo jogando, eu quando jogo Fórmula 1, tudo no Ultra, na minha 4090, o processador não passa de 20%. Tanto é que tem hora, olha só, agora tá batendo ali, ó, 64 graus, ó. Tá quase 71 graus, ó, dá os picos 71 graus, certo? Vou aplicar aqui, ó, tá? Ó, vou aplicar essa daqui, configuração minha aqui, ó, onde eu seto as frequências em 3.6. Vamos ver pra quanto a gente vai cair, ó. Já tá caindo, ó. Já caiu 20 graus. Quase 20 graus. Tá tudo bem que eu moro em Santa Maria, Rio Grande do Sul, tá quente mesmo aqui. Então a temperatura ambiente tá batendo agora, até deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. A 33 graus. Deixa eu ver, eu gosto muito aqui dessa parte do Bing, né? Preciso dar um fechar aqui, ó. Tá. Ter versão completa. Vamos ver se ele aparece pra mim a temperatura ambiente. Tá 33 graus agora. Umidade 6%, pessoal. Tá? Então deve estar batendo, sei lá, uns 40 sensação térmica, ou mais de 40 graus sensação térmica, a umidade está muito baixa. Ok? Então assim, ó, realmente está quente. Tá? Então olha ali, ó, cai para 51 graus. Tá? Então de 70 para 51. Beleza, mas vamos lá aos nossos testes, né? Então aqui, ó, o primeiro teste que eu tenho com ele padrão, e depois para a build nova 016, com ele no padrão. Pessoal, o que representa o padrão? O padrão representa a configuração, qual vocês ligam o computador e ele tá tudo de fábrica, tá? Então, quando eu falo padrão, quer dizer que é a configuração de fábrica do computador. Tem que cuidar para olhar para minha câmera ali, ó, tá? Porque antes eu tinha a câmera aqui e eu mudei, tá? Então deixa eu prestar atenção ali na minha câmera, certo? E falaram para vocês que assim fica melhor, né? Então, pessoal, assim, ó, o padrão é o que vem de fábrica. Literalmente, tu não mexeu na BIOS em configuração, tá? O que eu tenho que eu mexo na minha BIOS? Eu mexo a questão da minha memória, para funcionar o clock de 3600 MHz, tá? Então, eu mexo nisso, no resto não fico mexendo, certo? Por que eu uso o Ryzen Master para fazer a configuração literalmente desse meu undervolt, essa minha meus perfis que eu crio. Eu uso o Ryzen Master porque eu faço os testes aqui para vocês. E se eu fizer um teste de um perfil no qual ele não vai ficar estável, certo? O computador vai reiniciar, vai desligar, e não é sempre que a placa-mãe reseta as configurações. Eu já tive problema, apesar de eu ter uma placa-mãe da MSI, tá? Mesmo sendo MSI, eu já tive em alguns casos que ela não resetou. Então, às vezes eu ficava mexendo nas frequências da memória, mexendo ali na questão da BIOS, na voltagem que passa o processador, na frequência, e ele não pegava direitinho. Tá? Na verdade, pegava na BIOS, mas a minha placa-mãe não reiniciava e zerava. E o que fica bem chato, né? Então eu faço os testes aqui pelo Ryzen Master. Se eu tento colocar uma configuração que ele não vai dar, a hora de eu executar o teste, ele vai reiniciar, o meu computador vai voltar ao original. Só que o ruim é o quê? Toda vez que eu abro o computador, eu tenho que abrir o Ryzen Master, vir aqui e fazer a aplicação. Tá, tudo bem, vou perder ali quanto? 10 segundos? Tá, beleza, 10 segundos. Ok? Mas eu seto o perfil que eu quero. Não preciso ficar entrando na BIOS, reconfigurando. Tanto é que eu uso o teclado Bluetooth. E para quem não lembra, o Bluetooth não entra na BIOS, tá? Por quê? Porque o Bluetooth, como uso a partir de um adaptador, ele só vai ser setado no Windows depois a conexão dele. Então não vai dar. Só se eu usasse um teclado Wi-Fi ou ligar o cabo dele. Então eu tenho o cabo dele para ligar, mas normalmente eu não uso. Sabe? Então por esses motivos, ok? Vamos lá. Build final 010, 26010. Padrãozinho, 23 mil pontos. Aquele dia em Santa Maria estava 27 graus ambiente. Temperatura do gabinete, ao final do teste, chegou a 31 graus. CPU, bateu 70 graus. Consumo de energia, 141 graus. Bateu lá picos, o processador, ó, 4.799 e assim foi. Beleza? Agora, build nova, 26016. Temperatura no ambiente estava 25 graus, o gabinete 29. Esse dia, pessoal, dos testes, foi o dia que saiu a build, tá? Que eu acabei montando, fazendo os benchmarks, né? Mas acabei não gravando o vídeo, né? Então, olha lá, pontuação 24 mil pontos. Então, foi um pouquinho acima. O nosso processador bateu 71 graus, só
um a mais, mas lembrando aqui, o processador está funcionando a 100%. Dificilmente num jogo vai estar funcionando a 100% para vocês, ou dependendo do software que estejam utilizando, ok? Então lá, o máximo bateu 71 graus, frequência 4. Quase 4.8 ali, os picos que deu, consumo 141 watts. Agora, aplicando o undervolt. Outro aspecto importante, pessoal, quando eu falo aqui na questão do undervolt, não saiam fazendo sem dar uma estudada. Por que eu digo isso? Porque assim, ó, por padrão, o processador ele funciona ali a 1.5 volts. E é aquele sorteio do silício, como a gente disse. Então, cada processador, ele acaba tendo uma determinada, como é que posso dizer, qualidade no silício que está sendo usado, né? Óbvio, todos são de alta qualidade, mas alguns conseguem conduzir melhor a energia, então a gente consegue deixar a voltagem menor. Então eu consigo deixar o meu processador estável a 115 volts, certo? Em vez de 1.5 volts a 115 volts, com frequência 3.6 e 4.4, que é bem baixo mesmo. Esse processador que eu tenho é um Ryzen 9 5950X, tá? Eu tinha antes um Ryzen 7, o Ryzen 7 ele não baixava de 1.25 volts. Então vai depender do processador de vocês, ok? Então vamos lá. Diminuindo a voltagem, o que vai fazer com que ele esquente menos, né? Então chegamos a 22 mil pontos, certo? Mas a frequência setada em 3.6 GHz, que está abaixo do clock normal. Mas ele fica bem estável, principalmente para dias quentes, que eu estou só com o ventilador de teto aqui ligado, não liguei o ar-condicionado. Batendo ali então, ó, 22 mil pontos, ok? E consumo 153 watts, então é aquela curvatura que ele faz, né? Então às vezes a gente diminui lá a nossa voltagem, mas ele acaba consumindo mais, ok? Já na build nova, aquele dia em Santa Maria estava 25 graus, o gabinete bateu 30 graus no final do teste. Bateu 22.777 pontos, um pouquinho a mais também. Consumo, 151 watts, certo? Temperatura do processador, 63 graus. Então foi bem ajustadinho ali. E agora, aquele perfil um pouquinho mais agressivo, onde eu deixo a frequência setada em 4.4 GHz, certo? Batendo lá, ó, na build anterior, 27.877 pontos. Consumo do processador batendo 167 watts no talo, né? No máximo. Temperatura 72 graus, ou seja, a temperatura bateu perto daquela temperatura com o processador, ele padrão de fábrica. Só que o desempenho entregue é bem maior. Então lá, 27 mil pontos. Quantos pontos nós tínhamos por padrão? 23 mil pontos. Então são 4 mil pontos acima. Agora, nova build, batemos 28 mil pontos. Então, assim, ó, até tinha esquecido dessa informação que a gente bateu 28 mil pontos, porque na minha build, nas builds anteriores, na verdade, fazia horas que uma build não batia a casa dos 28 mil pontos. Acho que nenhuma build do canal Camry batia 28 mil pontos até hoje, tá? Então, só das builds anteriores, quando eu tinha lá só de dev, né? E do outro canal, do beta lá, que batia tanto pontuação tão alta. Então, ó, 28 mil pontos, ok? Temperatura, 27 graus, o gabinete chegou a 32. Olha lá, ó, CPU 70 graus chegou. E consumo 165 watts, tá? Então, assim, ó, consumiu um pouquinho menos que o vídeo anterior, mas entregou mais. Então fazia horas que nossas builds não chegavam tanto. Tá estável? Sim, tenho deixado rodar bastante aí o Folding at Home para ajudar aí a comunidade científica também, né? Então assim a gente vai com os testes, né, pessoal? Quiserem saber sobre o Ryzen Master, tem, se eu não me engano, 2 vídeos aqui no canal ensinando como fazer configurações básicas dele depois que ele saiu a atualização, certo? Então assim, ó, deem uma olhadinha. Se tiverem dúvida, qualquer dúvida, coloquem nesse vídeo que eu ajudo vocês. E uma pergunta importante, Ryzen Master, funciona qualquer processador? Não. Normalmente, notebooks ele não fica ativo para fazer essa configuração. Ryzen Master é apenas para processadores AMD. Quem tiver processador Intel tem que fazer direto pela BIOS. Pelo menos eu não me lembro via Intel qual outro software a gente possa usar para mexer nas configurações do processador, tá? Fazer a parte do overclock, né? Se eu não me engano, só pela BIOS. Posso fazer, como eu falei, pela BIOS?
pode fazer pela BIOS. Durante muito tempo eu fiz pela BIOS, pessoal. Depois que eu comecei a brincar com o Ryzen Master, justamente por causa dos vídeos que eu comecei a gravar as BIOS do Windows e fazendo esses benchmarks. Anteriormente eu não fazia por aqui, fazia direto pela BIOS, mas hoje para mim é mais fácil eu setar por aqui, até para mudar os meus perfis que eu gosto bastante, ok? Aproveitem aí, ó, tem curtindo esse vídeo, se inscreve no canal, porque aqui, depois que você aprende, tudo fica mais fácil. Abração e até mais, pessoal.